Sejam muito bem-vindas ao 13º Pode Crer. E o tema de hoje é longevidade. Muitas pessoas acham que é só viver mais, mas não é sobre isso. É sobre viver com qualidade de vida, com segurança, autonomia e saúde emocional. E para esse tema eu trouxe a convidada muito especial, a Alana Freud. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer todo meu estar aqui com vocês compartilhando sobre esse tema tão importante. E eu queria que você começasse se apresentando, como é que vem tua trajetória. Bom, meu nome é Alana, né? Todo mundo já ouviu falar, mas eu sou neuropsicopedagoga, sou neurocientista, né? Tenho um doutorado na área, trabalho com reabilitação cognitiva, sou neuroterapeuta, trabalho com tecnologias assistidas e sou uma apaixonada por estimulação cerebral, mas vamos assim dizer. Então eu trabalho com todo esse viés. Mas hoje tu atende crianças, tua prioridade é crianças. Isso. Faz aí mais de 10 anos que eu atendo criança, desde o nascimento até o público infanto-juvenil, 18 anos. Né? Essa é a minha área de especialização de atendimento hoje. E de onde vem essa necessidade, essa ideia de atender também pessoas idosas? É um mundo bem paralelo, né? Isso. Nascer e envelhecer são coisas totalmente distintas. Mas tem um grande propósito na minha vida, né? Muito pessoal. Né? A idade que a gente constrói coisas, né, ao envelhecer é um mistério. Mas eu tinha minha avó, né? Minha avó era a minha grande mulher de referência de vida, né? Uma pessoa forte, corajosa, bem valente. E ela passou por um processo bem difícil, né? Eu perdi a minha avó, na verdade, há 1 ano e meio, mais ou menos. E ela foi a minha grande motivação, meu start. Porque ela passou por um processo, né, de envelhecimento nada fácil. Né? Ela passou por um processo de envelhecimento sem longevidade, assim, de qualidade de vida. Sim. Eu costumo dizer que ela é meu norte negativo para o que eu não quero para os outros. Sim. Né? Ela teve um diagnóstico, né, precoce de Alzheimer e foi tudo muito rápido. Ela teve uma piora clínica, né, também fisiológica, assim, com bastante quadro de infecção urinária. Ela era diabética, então ela evoluiu, assim, a doença, não só do Alzheimer, mas da diabetes, da infecção por uma infecção generalizada, e com mais ou menos 6, 7 meses, ela veio a falecer por questões fisiológicas. E nesse momento, entre o diagnóstico e ela falecer, eu estava me preparando para promover um pouco mais de cuidado, né? Sabendo que a minha área também envolve cuidados cerebrais para o envelhecer, mas nunca foi minha área de expertise de querer fazer. Eu fui e disse, não, agora eu vou cuidar dela, eu vou ajudar, eu vou pegar os equipamentos que eu tenho, eu vou ver. Só que não deu tempo. Sim. Né? Nesse momento não deu tempo porque eu tive que cuidar dela no hospital. Né? Eu tenho 6 tios que estavam lá também, todos envolvidos, cuidando. Quando a gente descobriu o diagnóstico de Alzheimer, a gente tentou organizar a casa, ou tentou organizar o ambiente, o entorno, buscar referência, né, com um pouco mais de paciência para que ela se sentisse acolhida, afetuosa. E por mais que a vida dela tivesse sido difícil ao longo do tempo, eu acho que neste momento, né, neste leito, né, de morte que ela se encontrava, a gente conseguiu dar um alento, um afeto, uma qualidade de vida. Então, assim, sempre é possível, independente da condição que eles estejam, a gente organizar. Então, isso foi uma motivação, assim, pessoal. Eu não tive um tempo, né, com a minha avó para esse cuidado, mas eu quis espalhar essa vontade para cuidar de outros que ainda estão em vida, de uma forma de eternizar mesmo o legado que ela me trouxe, né? Parte de quem eu sou hoje faz parte do que ela me ensinou. Sim. Né? Minha mãe, a gente morava eu, minha mãe e minha avó. Minha mãe teve que trabalhar muito, né? Minha mãe é técnica de enfermagem, ela trabalhava muito na rua, né? Meu pai faleceu, tinha 11 meses, então foi minha referência de família, então que cuidava mais de mim, minha avó, com a educação, com zelo, com carinho, com afeto, desde o dia que eu nasci. E eu pude estar com ela até o dia que ela deu o último suspiro. Ela segurou minha mão quando eu nasci, e eu segurei a mão dela até que ela conseguisse ter uma tranquilidade nesse momento, né, de dar o último suspiro e dizer, a partir de agora a minha missão aqui na Terra terminou. Mas eu olhando para essa trajetória dela, digo, gente, eu acho que falta muita informação sobre esse respeito, desse conhecimento, né? Desse conteúdo, qualidade de vida, longevidade, o que a gente pode fazer, qual a estratégia.
E eu tinha uma ferramenta assim enorme na mão, que era a vontade de fazer acontecer. Não deu tempo com ela, mas deu tempo com os outros. Sim. Né? Nossa população é uma população realmente ainda bem envelhecida, pode renovar a partir de agora, daqui 50 anos, não sei, mas a gente tem muitas pessoas para serem cuidadas. E a força que a minha avó tem nesse sentido de vida, de trazer, é que eu olhava para ela e dizia, não se preocupe, a gente vai cuidar de outras pessoas, é como se eu estivesse cuidando dela, né? Através dessas outras pessoas. Então, o que eu posso trazer de cuidado e de qualidade de vida para essa longevidade acontecer de forma saudável, e aí foi onde surgiu o Instituto Laurinete, um cuidado extremamente de humanização, de olhar a pessoa com propósito e dizer assim, tá, tudo bem, estou envelhecendo, mas ainda há vida. Sim. Enquanto há vida, a esperança não pode morrer, Nato. Isso, porque é uma coisa que é até recente, né? Da população estar vivendo mais. Mas esse viver mais também vem a falta de cuidado. Já se normalizou que os idosos, eles precisam de cuidar, da família tem que cuidar dele e que ele não pode viver bem. E como é que você acha que é possível, a partir de agora, já ter esse cuidado com esses idosos para que eles tenham essa autonomia, que eles tenham essa saúde mental? Como é que você vai fazer isso no seu instituto? Dentro do instituto, a gente tem principalmente afeto e acolhimento, um espaço onde a gente quer propor também conhecimento para as pessoas. A gente quer fortalecer o entorno do idoso, o mais importante hoje, fortalecer esse entorno, né? Cuidadores, casa, adaptações, mas dentro do próprio instituto a gente tem tecnologias assistidas, que a gente trabalha com neuromodulação, que são equipamentos onde a gente está promovendo maior potencialidade desse cérebro, onde a gente pode aplicar algumas estratégias para retardar alguns efeitos, né, colaterais de algumas doenças mentais, que naturalmente a gente já espera que um idoso apresente. A gente pode retardar alguma condição que por exemplo, as questões demenciais, um declínio cognitivo, que é a perda de atenção, de memória, né, dessa velocidade de processar as informações e responder, ter essa questão de autonomia mínima, a prevenção de risco também, fortalecer esse corpo, essa mente para prevenção de risco e, acima de tudo, trabalhar com a aceitação da condição, que é onde a gente entra na saúde emocional, que hoje é um dos mistérios. O idoso não precisa de terapia, o idoso não precisa de psicólogo. Sim, eles precisam, porque eles precisam aceitar a condição. A gente está trabalhando onde a gente está chegando no fim. É triste, mas é a realidade, né? A vida, ao envelhecer, é mostrar para ele que ele está chegando no fim. E muitas vezes esse estigma, esse conceito já formado na sociedade traz para ele que eles não têm mais valor, Isso. Que eles não têm mais condições de continuar, que eles estão chegando no fim, porque eles demoram a dar uma resposta, porque eles não conseguem mais sair, não se locomover, não tem mobilidade, né, específica, porque o corpo naturalmente vai perdendo algumas funções. Isso é normal, é condição humana, né, da gente mesmo. Ao nascer até envelhecer, a gente vai perdendo algumas funções cognitivas, algumas funções, vai perdendo atenção naturalmente, vai perdendo essa memória recente, o próprio corpo vai encurvando, vai ficando mais fraco, os músculos vão perdendo forças, né? E aí é onde entra também a questão da alimentação, que é uma outra estratégia que a gente vai utilizar bastante. Mas eles já comem bem. Tá, eles comem bem, mas eles comem com intencionalidade de organizar esse corpo, de organizar esse cérebro, né? Então, dentro do Instituto, a gente tem muitas ferramentas e muita estratégia para retardar alguns efeitos e para que eles envelheçam de forma saudável, com qualidade de vida, mas, acima de tudo, com afeto, com desenvolvimento humano, com a disponibilidade de colo mesmo, de acolher, de promover socialização, para que eles um entenda o outro, a dificuldade do outro, porque eles ficam muito parados dentro de casa, sem ver essa comunidade, né? Sem ver o outro. E também cuidar do cuidador, que é por isso que a gente está aqui juntas hoje, para poder entender. Quem cuida, né, deles precisa de cuidado também, precisa de orientação, precisa de fortalecimento, precisa de tudo isso. E aí a gente vai ter um espaço voltado para isso também. Entendi. E qual a idade recomendada? Porque um dos problemas que eu encontro é de procurar ajuda já muito tarde. Tardia. Isso. Então, qual é a idade indicada para que as pessoas já vá para esse instituto para retardar? Porque também, se a pessoa já chegar com a doença avançada, o instituto não vai poder atuar.
Uma doença bem avançada, a gente vai poder dar só uma autonomia que a gente chama também de paliativo. Né? É possível? É, mas não é a intenção 100% do Instituto. O público-alvo hoje que a gente tem buscado, tem ido atrás, é os 60 mais. Começa a partir dos 60, ali naquele momento onde o cérebro já começa a apresentar mudança. Vamos falar de neurociência, de ciência específica, né? Para a mulher, começa a partir da menopausa, aí começa um pouquinho mais cedo. Para o homem, a partir de 60 anos, que já vai perdendo aquela longevidade física, aquela vontade de fazer, aquela autonomia, sabe? Uhum. Aquela independência, né, de homem, viril, forte. Então, já começa dali a ter questão. Tem as suas exceções, né? Conheço pessoas de 70, 72 anos que correm, que malha, Sim. né, que nadam, que comem bem, que interagem, e vai chegar aos 80. Eu tenho um senhor, um idoso, que eu conheci aos 103 anos, que ele ainda dirige. Então, não tem um padrão. Só atende se for assim. Não. Mas a partir dos 60, que é o nosso público-alvo. A partir dos 60, a gente pode fortalecer muitas coisas. A gente pode contribuir com muitas coisas. A gente pode quebrar muitas coisas para refazer e colocar no eixo novamente. E a gente também pode retardar. Porque fala de idoso, fala assim, idoso não vai ter cura. O idoso não vai ficar bom disso. O idoso não vai poder voltar a ter autonomia. Mas é a simples leveza de continuar servindo o seu próprio alimento no prato. É a simples leveza de continuar tomando um banho de forma sem dores, com autonomia. É a própria leveza de sair, andar num calçadão, de respirar, de estar ali, de ter expectativa de eu posso me remodelar nessa sociedade. Então, são pessoas que podem apresentar uma dificuldade ou não, né? E para isso a gente tem a avaliação, né, o mapeamento, para a gente indicar, fazer uma triagem de possíveis causas que pode ter. Sempre a gente tem áreas fortes e fracas no nosso cérebro, sempre. E isso é desde que a gente aprende a sair da barriga da mãe. Né? Cada cabeça tem seu mundo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, mas existem áreas dentro desse cérebro que fortalecem. Existem horas que enfraquece. E existem áreas que tá forte, mas está começando a ficar fraca. E aí é onde a gente vai entrar com uma reabilitação cognitiva mais humanizada. O que é possível para eles, dentro do contexto dele, a gente vai intervir para que essas áreas que estejam enfraquecendo voltem a ser fortes. E as áreas fortes continuem fortes. Vai ser difícil porque é a condição do cérebro, mas com boas estratégias isso fica bem potencializado e eles vão envelhecendo ao longo do tempo de aceitar a sua condição. Opa, mas eu posso ainda mais alguma coisa, né? Que é justamente onde entra a psicóloga nesse entorno. Aceitar isso, aceitar essa limitação. Aceitar que é a condição dele agora e aquele medo de eu vou sair do mundo, como é que vai ficar minha família, meus filhos, se tiver alguma dependência direta ainda, né? Tem todo esse padrão de quebra que a gente precisa fazer ficar forte. E no Instituto também vai ter uma área destinada aos cuidadores, porque o que acontece? A gente encontra muitas casas de idosos, onde a gente deixa ele lá e pega no final de semana, ou então tem família que deixa ele morando lá mesmo, né? Então, existe uma dificuldade muito grande hoje na sociedade de encontrar um instituto como esse, e o que é legal é isso, porque vai dar um suporte para os cuidadores. Quando a gente cuida do idoso dentro de casa, existe uma demanda muito grande para esses cuidadores e eles ficam sobrecarregados. Então, o Instituto ele vem dessa perspectiva de também dar esse suporte para esses cuidadores, mas os cuidadores também precisam de atenção, de cuidado, de orientação. E vai ter isso também no Instituto? Sim, com certeza, né? Nós temos um espaço pensado e dedicado só para quem cuida. Né? Cuidar é um ato de amor, independente de quem a gente está cuidando naquele momento. E sobre isso é um ponto que eu fico muito reflexiva, porque as pessoas acham que cuidar do idoso é só a pessoa idosa. Isso. Né? Mas cuidar de uma pessoa idosa, eu falo muito da palavra entorno. O que seria o entorno? As pessoas que estão ao redor, a casa que ele vive, né? O alimento que é servido, o ambiente, a harmonia, né? Os sentimentos que é passado para eles através do cuidado. Porque a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tudo que a gente faz para ele, a gente precisa respirar e passar essa tranquilidade, né? Mas o que hoje não acontece, essa não é a realidade.
Porque os próprios cuidadores estão sobrecarregados, agitados, com a sua não conta da sua vida, que é a proposta do CREE. Essas mulheres, principalmente, né, no CREE são mulheres, mas cuidadores podem ser homem e mulher, mas eles não têm tempo, a gente não tem tempo de organizar a nossa vida. Como é que a gente vai organizar a nossa vida ainda mais cuidar de outra pessoa? Não é uma escolha, né? Porque eles precisam e dependem da gente. A partir do momento que eles têm alguma limitação, a primeira coisa que vai perder é a autonomia. Exato. E a gente vai ganhar medo de dar essa autonomia. Então, a gente vai começar a fechar, é melhor eles em casa, melhor aqui, não pode sair, não pode isso. E aí, eles são teimosos, né? Eles são teimosos, mas eles são teimosos por uma condição. Eles querem mostrar que podem, que são capazes. E a capacidade dele hoje estão subjugadas pelas condições que eles se encontram. Mas o espaço vem pensado para essa reflexão. Na grande maioria, vamos dizer assim, 80% das pessoas que cuidam são mulheres, né? E mulher, com toda a sua bagagem, com toda a sua carga emocional, com toda a sua carga de família, da sua rotina, do seu trabalho. Muitas trabalham, outras não. Eu lembro muito da minha mãe, que hoje minha mãe é cuidadora de idosos, né? Ela trabalha num lar em Boa Viagem, onde o idoso chega de manhã, sai tarde e tem toda uma terapia e tudo mais. Ela é cuidadora de idoso. E eu lembro muito da angústia da minha mãe de eu vou parar de trabalhar, porque eu tô cuidando de outro idoso. Isso. Eu tenho que ficar aqui com ela. Mas se eu parar de trabalhar, como é que eu vou cuidar dela financeiramente, assim, falando, né? E a mulher vive nesse dilema desde a criação dos filhos. Quando o filho nasce, você fica, e agora? Mas minha mãe solteira, não tinha, assim, o esposo em casa, morou com ela há muitos anos, conhece minha mãe muito bem, minha mãe técnica de enfermagem, então tinha um peso pra ela dizer assim, poxa, eu tenho tudo isso também, como é que eu vou cuidar da minha mãe? Quero cuidar da minha mãe, né? Mas é como eu disse, a vovó não deu tempo. A gente tava se organizando todo mundo nessa decisão e, gente, tempo é uma coisa que a gente não tem com eles. Ou a gente se prepara para viver o agora com ele, com tudo isso acontecendo, ou a gente vai dizer assim, não dá tempo, porque eu pensava que eu teria tempo. Sim. Né? Eu pensava que eu ia me fortalecer e que esse tempo ia ser assim, não, daqui a pouco. Até para visita. Hoje eu faço terapia, né, para poder entender todo esse movimento, né, do luto, da perda de uma pessoa de referência muito grande para mim. Mas não fui visitar ela e ela muitas vezes ela me chamou. E isso acontece muito na nossa rotina. A gente perde a qualidade, o tempo de estar com eles, fazendo coisas, né? E que a gente sempre acha que dá tempo. Que acha que não, que a prioridade é a gente que dita, né? Exatamente. A gente acha que tem o controle de tudo. Não, mas até ela vai. Tempo. Até do tempo. Ela vai aguentar mais um pouquinho. Tempo é uma coisa que a gente não manda, não controla e a gente não tem. Ou é hoje ou não faz mais. A oportunidade do hoje nunca vai voltar amanhã. Amanhã teremos outras. E isso a gente vai pensando sobre sororidade, né? Uma mulher fortalecendo a outra dentro desse meio. Então, eu cuido dos meus pais, eu cuido da minha tia-avó, eu tenho minha mãe e meu pai que tá envelhecendo e eu já tô ficando assim sem saber o que fazer com eles. Isso. Não é estar vivendo, mas ainda vai começar a viver. Então, todo esse espaço vai ter roda de conversa, vai ter debate, vai ter psicólogo em grupo, vai ter terapia para ele e vai ter a gente, né, no espaço colaborativo de promover atividades físicas para eles também, com orientação, com segurança, com perspectiva de estratégia, de ferramentas, diminuir esse medo, fortalecer, tornar esse público unido, tornar eles... minha dor é a sua dor, então a gente se fortalece nessa dor. Então a gente precisa não só cuidar da pessoa idosa, mas cuidar das pessoas que cuidam independente, né? Porque a qualidade vem daí também. Na verdade, quanto antes você começa esses cuidados, não precisa ser na velhice, né? Você já tem jovens, graças a Deus está mudando muito essa perspectiva, essa questão da corrida, você já vê muitos jovens já cuidando da parte física, da parte emocional. Então, quanto antes você começa esses cuidados, mais longevidade você vai ter. Tem se criado um movimento hoje de longevidade sobre a população mais nova. Isso. Né? Mas a vida, ela tem um curso. E ainda tem uma população que já está bem lá na frente. Isso, que não começou esses cuidados antes e que precisa de agora. Né? Que precisa de agora. Ah, não, mas eu tenho minha mãe, que ela tem uma autonomia muito grande. Ela trabalha, né? Como eu já citei aqui. Mas eu sempre, falo pro meu esposo, sou filha única. E eu sei que o futuro, que pode não ser nem próximo, que a gente não sabe o que ele reserva, Sim. vai ser eu cuidando dela. Então, eu tenho me preparado, eu tenho pensado, eu tenho visto, eu tenho ido. Mas hoje ela, vamos dizer assim, ela não precisa tanto de mim.
né? Como a minha avó precisou um dia, mas vai precisar, porque ela já vai fazer, hoje é aniversário dela, inclusive, vai estar fazendo 65 anos, né? Mas eu sei que a minha mãe precisa de alguns cuidados, principalmente emocionais, e a gente já vem pensando e refletindo. São grandes temas para grandes reflexões, para grandes debates, e o Instituto veio para isso, para cuidar, né? Cuidar com um olhar humanizado, cuidar com a ciência, cuidar com o acolhimento. E que deixe mais leve tanto para o idoso, tanto para os cuidadores, né? Cuidadores, leveza. Eu acho que a grande questão é essa, que ainda não se vê esse cuidado com os cuidadores, porque se o cuidador estiver bem, ele vai cuidar bem. É a mesma coisa da mãe. Quando a mãe está bem, ela consegue deixar a casa mais leve, ela consegue cuidar dos filhos. Quando a mãe está estressada, os filhos ficam estressados. E a mesma coisa do idoso com o cuidador. Se o cuidador não estiver bem, eu acho que... muda a posição, né? O cuidador é o filho, praticamente, às vezes, que vai ser o pai e a mãe deles nesse momento. E eu acho que o legal é isso, que as pessoas estão começando a criar institutos, né, como o seu, nesse olhar também para o cuidador. Sim. Porque é ele que vai fazer o ambiente, esse idoso ter mais qualidade de vida e viver melhor. Não tem como. É como... não separa, não são temas que se separam, né? Isso. Mas a gente vai, com a pessoa idosa, promover as reabilitações, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, né? Os cuidados com o movimento. A gente vai ter reabilitação cognitiva, a gente vai ter esses momentos de cuidado específico com as fisiologias, as fisiopatologias que podem já estar apresentando, fortalecendo essas áreas. A gente vai ter toda uma bateria social ali envolvendo a pessoa idosa. Mas a gente quer trazer dentro do Instituto que a pessoa idosa não é separada da pessoa que está ao lado. Isso, perfeito. Né? Então, a grande pilar do Instituto é isso. Nós temos pilares simples, como alimentação, né? Locomoção e reabilitação cognitiva, que é onde entra atenção, memória, velocidade de crer, de responder, de entender, de continuar nesse sentido. Então, a gente está buscando, a gente tem outros parceiros para isso também, mas esse é a base da gente. Então, vão ser 3 pilares. São 4. São 4. Quais são os 4? O primeiro é a cognição, que eu já venho falando sobre, que é a minha área, né, de atuação. Locomoção, que entra atividade física, fisioterapia. A saúde emocional, onde a gente vem para cuidar dele nesse momento da qualidade emocional. E alimentação, que é onde entra a nutrição. Porque esse corpo precisa estar bem nutrido. E quando a gente fala de bem nutrido, não é quantidade de comida. Não é comer muito, mas é comer com intencionalidade, né? Naturalmente, o nosso corpo vai perdendo nutrientes. Mesmo a gente se alimentando, essa parte fisiológica, onde absorve esses nutrientes, ela fica tardia, né? Ela fica perdida ali naquele momento. Então, o corpo, ele tem um mistério enorme, né? Mas a absorção desses nutrientes precisa ter intencionalidade, né? Um ômega 3, não ando muito, meu pé dói, então tá retido, precisa ter uma alimentação anti-inflamatória, né? Dor também entra na questão da alimentação, onde a gente pode entrar com algumas dietas para potencializar, tirar alguns, porque hoje, né, meu Deus do céu, a alimentação fast food é coisa aí, até eu vejo mais muito prática, eles né? também nos fast foods. Mas é a questão prática, né? Você tá voltando ontem você mesmo. andar o que hoje, né? Que é o que permite. Mas a gente precisa indicar que a alimentação precisa ter intencionalidade neste momento para que esse corpo aguente essa carga. Sim. Né? E que ele não decline de uma vez. Ao momento que a gente precisa fortalecer os músculos, que a gente precisa fortalecer a autonomia, né? Como eu já citei aqui, que um debate na minha equipe, a gente estava vendo assim, poxa, uma autonomia que a gente preza por eles, é eles colocarem a própria comida no prato. Sim. Esse movimento, esse equilíbrio, precisa ter segurança. Então, esse corpo precisa estar fortalecido, né? Risco de quedas, a gente precisa fortalecer ele, né? Dessa segurança de risco de queda. Será que o ambiente está adaptado já? Né? Visão. Então, a gente precisa ter essa segurança. Então, esses 4 pilares, né? Cognição, a mobilidade, que é a atividade física, a saúde emocional e a nutrição. Esses são os pilares que a gente investigou, estudou, e assim, é a base. Daí a gente pode ter outras especialidades, porque a gente vai ter um tratamento individualizado e humanizado para cada um. Sim. Então, esse tratamento individualizado é quando a gente conhece a vida
dele. E quando a gente conhece todo o histórico, todo o contexto, mapeia tudo, então a gente precisa mais um pouquinho desse aqui. Mas o que eu acredito que eles precisam para essa qualidade de vida está nesses pilares. Entendi. E com relação à atividade física, quando chega lá, assim, o que é que você mais tem visto e tem indicado de atividade física para idoso? Hoje a gente vê que a atividade física para o idoso, até ele mesmo tem um pouco de medo quando a gente fala assim na musculação, né? Ai, musculação, academia. Não precisa personal trainer, não precisa ir para academia, aqueles maquinários. Embora eu vá e eu me espante o tanto que já tem dentro eles muito, gente, é lindo de ver. Mas, com segurança, vemos pilates, hidroginástica e a musculação com o profissional específico, com orientação específica, com avaliação, com aquela questão de tô ali perto, mas esse músculo precisa estar fortalecido, né? Esse músculo precisa ganhar força, esse músculo precisa estar dizendo assim para o corpo, eu aguento, vamos lá que eu aguento. Diminui a dor, quanto mais movimento, menos enrijecidos eles estão, mais a mobilidade quando chega, a dor diminui. Que dor, se não for uma limitação, e hoje nem tem, né? Porque hoje eu vejo trabalhos incríveis com pessoas que estão bastante limitadas, mas que funcionam. Que é uma coisa que também vem mudando, que antigamente, no tempo da nossa avó, ela ficava em casa, que achava que ela não tinha condições de caminhar, e se caminhasse a se machucar, né? Então a gente vê que hoje o movimento traz movimento. Quanto mais ela se movimenta, mais ela vai ter condições de se movimentar. E eu vejo aí outra quebra de padrão para o idoso, porque o tempo passado, o que era o papel da mulher? Em casa, cuidar dos filhos, era aquilo. Eles viviam felizes ali. Eu acredito que uma felicidade assim de criar, de cuidar do marido, da casa. Hoje, depois de tantos anos de cuidado, ela precisa voltar o olhar, ela ou ele, né? Voltar o olhar para si e dizer assim, opa, agora eu vou precisar me cuidar. Mas não é um processo fácil para eles. Porque eles vão tender a ficar mais em casa, eles vão tender a estar ali. E às vezes ele precisa dessa socialização para eles entenderem quem ele é, que eles podem, o que eles vão fazer. E a atividade física é um ponto bem importante nisso, né? Então eles estão quebrando esse padrão de cuidados com o outro para o autocuidado. Essa questão de criar essa rotina, eu acho que é o maior desafio. Porque você se aposenta, vai ficar em casa, a primeira pergunta é, vou fazer o quê? Sim. Você olha para o lado, para o outro, eu vou fazer o quê agora? Não tem mais trabalho. Não tem mais valor, não tem mais sentido. Vou ficar aqui, vou ser um peso, vou ser um entorno. Não, hoje a sociedade está aí para mostrar que tem inúmeras atividades. A gente só precisa encontrar aqui é melhor para ele, porque é chato você fazer uma atividade que você não gosta, né? Mas também pode ser leve você encontrar uma atividade que você precisa e que você possa começar a gostar. Então, são quebra de padrões com ele, que é difícil pela idade, é difícil pela experiência de vida, é difícil até para o cérebro mesmo, porque a gente fala assim de plasticidade neuronal, é a capacidade do cérebro de se reorganizar para pensar diferente, para tomar uma outra decisão diferente, para olhar para o futuro e dizer, eu posso fazer isso diferente agora. Então, essa capacidade, dessa plasticidade que o cérebro apresenta nas crianças, ela é incrível, né? A gente nasce com uma energia enorme e uma capacidade absurda de se refazer nesse mundo diante dos estímulos que a gente tem, mas essa capacidade ela vai sendo perdida ao longo do tempo. Quando ele chega na fase adulta, já é quase nada. Imagine quando ela chega num ponto envelhecido. Aí o que acontece? O cérebro, ele tem um tamanho específico, ele vai diminuindo, ele vai perdendo conexões, eles vão perdendo naturalmente essa essência, né? Então a gente precisa entender que esse momento é difícil para eles e a gente tentar, porque quanto mais a gente tenta, é como se a gente estivesse dando um empurrãozinho de uma ligação, empurra, uma hora pega ali, aí quando pega ali, vamos nesse caminho, porque agora o cérebro já entendeu que aqui ele se organiza um pouquinho. Então isso é difícil em questão de ciência também, não é? Mas existem estratégias que a gente usa, aparelhos tecnológicos, para que isso potencialize. E falar do cérebro envelhecido não é falar de cura, é falar de retardar alguns efeitos. Sim. Muitas vezes as pessoas não entendem a mudança que está sendo feita porque a gente espera que seja como uma criança, né? Sim. Mudou. Não. Falar do cérebro envelhecido é falar de retardar os efeitos. Eles vão continuar com a falha de memória, com a falha de atenção, trocando nome, vamos dizer que a grande população faz isso.
Mas, nesse sentido, não avançar na dor, Sim. não avançar na perda de memória, que é o primeiro ponto, não avançar para um declínio cognitivo, onde a gente não consiga mais reverter algumas situações, né? Não avançar para algumas intervenções mais severas, medicamentosas. É a gente estabilizar aquela qualidade com qualidade e com tudo que a gente tem de forma natural, leve e espontânea. Além dessa parte clínica, vocês vão ter atividades de hobby para que estimulem essa questão neurológica, questão de atividade física? Sim, a gente pensa em eventos, né? Por exemplo, a musicalização, mas para eles, musicalização que eu falo assim, tem uma pessoa que segue com os tempos antigos, quais músicas que eles gostem, mas que eles queiram também dançar, se sentir à vontade, um espaço colaborativo. A gente está pensando também em atividades que ele possa, tipo uma cooperativa, né? Muitos gostam de costurar. Oficina, muitos gostam de artesanato. Muitos não gostam de trabalho manual, mas tem a outra função. E a gente está pensando nessas oficinas, nesse contexto, nesse trabalho que envolve... É um plano para o futuro, né? Plano futuro. Hoje é a parte clínica. Hoje é a parte clínica de cuidados, né? Mas a gente vai ter muitos eventos. A gente vai ter eventos ao ar livre, a gente vai ter eventos na praia, a gente vai ter evento no teatro, a gente vai ter eventos em museus, a gente vai ter muitos eventos para eles, porque a gente não quer ele fechado numa sala que eles entendam que é outra sala, outro lugar. Isso. Até o conceito da nossa sala hoje está bem diferenciado, para eles entenderem que eles estão ali na sala de casa, mas estão se reabilitando na parte clínica, da leveza nesse processo, né? Da leveza. Mas a gente vai ter muitos eventos, muitas parcerias, muitos workshops, muitas oficinas, só para eles também, tá? Não é só para o cuidador que tá ali, mas para ele também, para eles entenderem, cultuar e tirar o ócio, né? Porque eles ficam em casa sem ter o que fazer, às vezes sem ânimo, mas Sim. A gente vai descobrir algo prazeroso que todos gostem juntos nesses eventos fora da clínica, né? De maneira pilates, em grupo, no coletivo, né, atividades físicas, atividade de alimentação, uma cozinha experimental, uma aula, né, com um nutricionista, que a gente já está promovendo isso para a comunidade, que vá para a cozinha junto, como se fosse uma cozinha terapia. Mas ter, né, tudo. Ou eles ensinarem algo para os outros também, a gente aproveita eles, assim, nessa coleção. Muitos têm um dom do ensino também, né, então a gente vai descobrindo juntos. Como eu te disse, é uma área nova para mim, porque o meu olhar é sobre os pequenos. Aqui já é. Mas eu sou apaixonada por eles também. E tá agregando, né? Quem fez esse trabalho muito bem é o SESC. O SESC, eu fui palestrar há uns 3 anos atrás e era incrível a quantidade de idosos felizes, porque eles se sentem... Eu fui palestrar assim, e assim, o olhar deles, de se sentir útil, de se sentir, eu posso ir para a palestra, sim, eu posso... Certeza. E tem muita atividade voltada para eles lá. Inclusive, essa questão que você está falando, assim, um pode ajudar o outro, um pode... Vamos fazer uma oficina de culinária, então, o que sabe ajuda... E aquele vai se sentir muito importante de estar ajudando os outros. Isso é muito importante na idade deles. Reacende a chama da esperança de eu tenho valor. Eu sou útil, eu posso. Sou útil, eu estou aqui ainda, eu estou vivo, vai me dar prazer, eu vou poder ensinar o outro o que eu gosto, o que eu sei, ou nem ensinar, também aprender coisas novas. Eu quero um violão, quero... Mas eu quero dizer assim que o Instituto, ele não pode sozinho. Né? A gente está sempre em busca de parceiros. Para orientar, parceiros para encaminhar, né? A gente sempre precisa aumentar essa rede de conexão, essa rede de apoio, e a gente está em busca, né, desses parceiros firmados, já temos alguns, né, graças a Deus, mas sozinho a gente vai cuidar muito mais da área clínica, porque cada um dentro da sua especialidade, mas a gente está sempre olhando em torno com novos parceiros para a gente ter esse espaço de acolhimento, seja com idosos, seja com a casa, seja com a comida, seja com quem cuida, com a família inteira dele, quem cuida, quantas pessoas moram na casa dele precisam ser cuidadas, porque uma pessoa idosa dentro da casa muda a rotina. Geralmente eles perdem a casa, né? Geralmente ou a gente coloca um cuidador profissional dentro para cuidar de toda a rotina, aí entra uma parte emocional, falta de acolhimento, porque eles se sentem muito solitários e aí eles vão naturalmente se entregando. Sim. Né, naturalmente se entregando aqui. Porque tem que obedecer uma pessoa dentro da sua casa, então você perde totalmente a autonomia, a família não a hierarquia, né? Porque eles estavam no topo e hoje eles estão despincados de hierarquia.
mas bota, ou eles perdem a casa, porque qual é mais fácil? Trazer ele para minha casa. Sim. Só que quando eu trago isso para minha casa, eu quebro todo um padrão da minha família. Sim. E preparar essa família para receber esse idoso é fundamental para todos, não só para a pessoa idosa, para todos. Entender esse movimento de família, entender o movimento do outro, da família do outro, porque se os pais dos dois, né, marido e mulher, forem vivos, esse movimento vai acontecer de forma recíproca. Hoje é meu pai, amanhã pode ser sua mãe, hoje é minha mãe, amanhã pode ser... Ou não tenho, vamos se unir. Essa união é fundamental para que eles não se sintam pesos diante de uma quebra de estrutura familiar e que eles não fazem parte. Uhum. Né? Aí é os filhos dos filhos, é meu filho, é meu marido, é a família do outro, sou eu. Então, o que entra aí? Sistema emocional bem abalado. Então, o índice de depressão idoso hoje é muito grande. E isso nos traz acende muita reflexão de estudo sobre isso. E a gente vai ter uma roda de conversa logo mais sobre isso, sobre a depressão idoso, que é um índice altíssimo, chega de assustar. Justamente porque ele não se encaixa, ele sente que é um peso naquela família e não se encaixa, não se vê parte da família. Não se encaixa, amiga. Ele perde a referência da sua casa, sim, da sua rotina, de quem eu sou. Isso. Lá eu não posso opinar, Isso. lá eu não posso falar, lá eu não posso dizer, lá não é meu ambiente, não é minha casa, a casa de outro. Mesmo sendo filho ou filha, sendo cuidada, né? Que não é só o idoso, qualquer pessoa, até adolescentes, pessoas que têm que sair da sua casa para ir viver na casa de outra pessoa, você se sente assim. E adapta fisicamente, né? Adapta quarto, adapta cama, adapta tudo. Ou um terceiro ponto, que é um ponto que também é naturalmente que acontece, é casa de repouso, né? Chega um momento que eu não consigo, na minha rotina, encaixar, então... O que é que eu penso na qualidade de vida? Ou colocar numa casa de repouso onde esse olhar, né, esteja mais clínico. É possível também. Mas o que eu quero dizer é que em um desses momentos que vai chegar na nossa vida, se tivermos pais ainda vivos até hoje e vai envelhecer nessa perspectiva, é que eles precisam ser preparados. São momentos que a gente precisa estar fortalecidos e preparados para tomar essa grande decisão. Sim. Seja um cuidador aí na casa dele, seja ele na minha casa, ou seja ele numa casa de repouso, uma casa geriátrica, né? Que a gente chama. São grandes decisões que têm consequências. E a gente está aqui para isso, para fortalecer e para que essa decisão seja mais humanizada e acolhedora possível, com bastante orientação profissional. Entendi. E esse bate-papo foi bem legal, trouxe muitas reflexões sobre o idoso, viver com qualidade de vida, mas assim, uma mensagem final que eu queria que você deixasse assim. Se você fosse falar para a maioria dos cuidadores, de pessoas que cuidam de idosos, qual é a mensagem final que você deixa para essas pessoas? Ai, gente, para mim é o amor. Cuidem com amor, né? Por mais que tenha a paciência da gente é o que pega, né? Mas cuidem com amor e com afeto, porque eles são... É sofrido para eles, né? Não é fácil essa transição de vida, esse acolhimento, mas cuidar de quem amou a gente, de quem acolheu a gente. Honrar, né? Essas pessoas em vida, porque muitos quebram como eu. Ai, meu Deus, eles não estão mais aqui, ela não está mais aqui. Mas honrar em vida, né? Com muito amor, com muito afeto. Sempre estar ali junto, perguntando, fazendo com que eles se participem. É o nosso lema principal, é cuidar de quem um dia cuidou da gente com amor. Pensem, eles não cuidaram da gente com desamor, né? Então, o cuidado com amor, com afeto, com acolhimento. Isso é. E qual é o Instagram do Instituto, para quem quiser saber mais? É o Instituto Laurinete, é o nome do Instagram, que estamos lá, né? Estamos engateando nesse Instagram ainda, mas já temos lá alguns conteúdos, já temos lá a nossa área de atendimento, né? Já tem lá a nossa equipe, que está ali à disposição, a especialidade de cada uma. E eu convido vocês a acompanhar esse trabalho, que para mim já é bem emocionante, é bem lindo, impactante, né? Mas quem tá junto da gente, se você tem uma pessoa que precisa de ajuda, se você é a pessoa que procura de ajuda, a gente tá aqui para ouvir e acompanhar e crescer junto com vocês em comunidade. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe.